Em um mundo cheio de vozes, existe um chamado que ecoa há séculos. Siga-me. Seguir Jesus nunca foi apenas acreditar. Sempre foi aprender, viver e se transformar. A escola do discípulo nasceu com um propósito claro: formar discípulos que vivem a fé de forma prática, madura e comprometida. Aqui você vai crescer no conhecimento da palavra, fortalecer sua vida espiritual e descobrir como viver o evangelho no dia a dia. Porque discipulado não é só conteúdo, é relacionamento, é caminhada, é viver como Jesus viveu. Se você deseja ir além, se aprofundar na fé e cumprir o propósito de Deus para a sua vida, a escola do discípulo é para você. Venha caminhar conosco, venha ser formado, venha ser discípulo. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola do Discípulo. Estou feliz que você está participando, empenhado. E chegamos já hoje à nossa quinta aula. E o nosso assunto de hoje é o Pai Nosso, a oração que Jesus ensina, a oração do reino. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Não sei se você está nessas aulas que você está acompanhando com a sua Bíblia e com o seu caderninho. Isso é muito importante você anotar. Mas vamos lá. Mateus capítulo 6, Jesus no Sermão da Montanha, ele nos ensina a orar. Os discípulos perguntaram a ele também: Senhor, nos ensine a orar. E Jesus ensina essa oração. Mas Mateus 6, versículo 5 ao versículo 13, Jesus ensina o seguinte: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, o seu pai, que o vê em secreto, ele o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Então orem vocês assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Antes de nós entrarmos de fato na oração do Pai Nosso, vamos observar alguns ensinamentos que Jesus nos dá, o contexto que ele está falando ali. Ele diz: antes de orar, não orem como os hipócritas. Não orem como os hipócritas. Olha só, eles gostam de ficar orando em pé nas esquinas e nas sinagogas a fim de serem vistos. Vamos trazer isso para hoje. Não ore como as pessoas que querem mostrar para os outros uma santidade, uma vida com Deus que elas não têm. Não use essas pessoas como exemplo. Não ore para você aparecer, para mostrar algo para outras pessoas. Não é a sua oração que vai impressionar com as suas palavras, com a forma que você ora. Se você ora dando cambalhota, se você ora com uma voz mansa, grossa e suave, não adianta. Deus não está procurando isso. Outra coisa que ele fala: não ore com vãs repetições. Não pense que por muito vocês falarem, vocês serão ouvidos. Não fique preocupado em ficar: Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Porque se você parar para pensar bem, quem faz isso é aquela criança mimada no mercado que quer o iogurte e fica: eu quero iogurte, eu quero iogurte, eu quero iogurte, eu quero iogurte, eu quero iogurte. Fica repetindo as coisas. E Deus sabe aquilo que nós precisamos, mas Ele deseja um relacionamento com a gente. Deus sabe e conhece o que você precisa, mas Deus quer se aproximar de você. Ele quer ter um relacionamento com você. E diante de tudo isso, Jesus nos ensina a orar. E ele começa essa oração que todos nós conhecemos, talvez você já soubesse de cor. Eu sei de cor, que estudei em colégio católico e a gente sempre lá tinha que fazer essa oração. Se você gosta de futebol como eu, você já deve ter visto antes de entrar em campo, os times se abraçam e Pai nosso, está no céu, santificado seja o teu nome. E Jesus começa essa oração dizendo essa frase: Pai nosso que estás no céu. E essa frase por si só já é revolucionária. Primeiro porque ele chama Deus de Pai. Isso é um escândalo, era um escândalo na época. Como que alguém ousava dizer que Deus, cujo nome era impronunciável, ninguém pronunciava o nome de Deus, com medo, com temor,
alguém diz Pai que está no céu. E a palavra no original que Jesus usa é Abba, como uma criança chama seu pai, papai, com intimidade, com proximidade. Antes só era conhecido o Rei, o Senhor, o Juiz, o Deus Todo-Poderoso, Yahvé. Mas Deus se revela como um pai. E um pai só é chamado de pai pelos seus filhos. Hoje eu tenho a Maria. Daqui a pouco vamos ter outros filhos, em nome de Jesus. Amém. Mas a Maria, ela pode me chamar de pai porque ela é minha filha. As outras crianças não precisam me chamar de pai porque eu não sou pai delas. Um filho, um pai só é chamado de pai pelos filhos. Então, quando Jesus diz e nos ensina, Pai nosso que estás nos céus, ele está dizendo que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de pai e filho. Nós somos filhos. Se você for lembrar o que está escrito lá em João, João escreve, contudo, aqueles que os receberam, aqueles que crerem em seu nome, ele deu o direito de serem seus filhos. É isso que Jesus está mostrando. Ele é um pai que está no céu. E ele não é só o pai de Jesus, ele é o nosso pai. O pai de todo aquele que confessa o seu nome. O pai de todos aqueles que o receberam. Se você um dia recebeu Jesus, você pode chamá-lo de pai. Você pode chamar a Deus de pai. Porque ele recebe você como um filho. Pai nosso que estás aonde? No céu, que é um lugar de governo. Algo que a gente tem que entender, que Deus está acima das pessoas. Ele é o Criador e nós somos criaturas. Deus está acima de reinos. Os reinos vão e vêm. As grandes potências mundiais surgem e caem. A grandiosa e esplendorosa Roma um dia caiu. A Babilônia um dia caiu. E ele está acima de ideologias. Em breve, nas nossas aulas presenciais, nós vamos falar sobre política também. Deus está acima da direita. Deus está acima da esquerda. Deus está acima de qualquer filósofo. Deus está acima de qualquer sociólogo, de qualquer pensamento humano. Deus está acima. Jesus nos ensina na oração, Pai nosso que estás no céu. Ele está no céu, governando com poder e glória sobre a vida dos seus filhos. E para todos nós, o reino de Deus é acessível. Basta crer em seu nome e nós nos tornaremos filhos de Deus. Próxima frase que Jesus fala é, santificado seja o teu nome. Entendendo a origem da palavra santificado aí nesse texto, vem de hagiazo, que é entregar, reconhecer, ser respeitado. O que Jesus está falando é santificado seja o seu nome, não é um elogio dizendo, olha, santificado seja o seu nome, Senhor. Não. Santificado seja o seu nome significa que tudo que eu fizer revele o quão santo tu és. Não é um elogio apenas, é um compromisso que nós assumimos de santificar o nome do Senhor nas nossas atitudes. É um pedido a Deus dizendo, Senhor, seja exaltado nas nossas vidas, que na minha escola, na minha faculdade, no meu namoro, no meu casamento, no meu ministério, em todas as esferas da minha vida, o que eu fizer revele o quão santo, o quão poderoso tu és. Quando nós dizemos, Senhor, santificado seja o seu nome através da minha vida, é um compromisso que nós estamos assumindo, dizendo a Deus, Senhor, que todas as coisas que eu fizer sejam para a honra e para a glória do seu nome, seja exaltado através da nossa vida. É uma oração para um verdadeiro discípulo. Ele continua a oração dizendo, venha a nós o teu reino. E esse é o clamor de todo discípulo de Jesus Cristo. O reino sendo acessível a todos nós. E o reino se torna acessível quando nós clamamos, Senhor, venha a nós o teu reino. Reino é um lugar de governo, é dar a Deus o governo das nossas vidas. Nós estamos dizendo assim, Senhor, venha a nós. Venha sobre a nossa família, venha sobre as nossas casas,
venha sobre o meu mundo. O governo é todo teu. E ele continua dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Tem um contraste aí nesse texto. Terra e céus. Quem é que governa a sua vida? Sua casa, sua família, sua profissão, suas amizades, elas refletem o reino, refletem quem governa a sua vida e o seu coração. Nós temos a ideia errada que o reino de Deus é onde acontecem sinais e maravilhas, mas na verdade o reino de Deus é onde se cumpre a vontade de Deus e não a nossa. Quando dizemos, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é venha a nós o teu reino e seja feita a vontade de João. Não é isso. É a vontade de Deus que deve ser feita, na terra como nos céus. Será que Deus está governando a sua vida? Será que Ele tem o domínio e o poder sobre sua casa, sua família, finanças, relacionamentos? Será que são uma extensão do reino de Deus? Será que você pode dizer hoje assim, eu vivo o reino de Deus de forma verdadeira? Você precisa entender que o reino é acessível, é acessado através da nossa obediência. É através da nossa obediência que nós acessamos o reino. Você faz a vontade de quem? Da sua carne ou você faz a vontade de Deus? Você faz a vontade dos outros ou você faz a vontade de Deus? Você vive o reino de Deus ou você vive um reino onde você governa, onde sua carne governa? Jesus clama nessa oração, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. É Ele que tem que governar a nossa vida, é Ele que tem que governar os nossos passos, é Ele que tem que direcionar qual caminho nós vamos seguir. O reino de Deus é aonde se cumpre a vontade dEle. Se você se pergunta, será que eu tenho vivido o reino de Deus? Será que eu tenho experimentado o reino de Deus? Você precisa saber que o reino de Deus é aonde se cumpre a vontade dEle. Continuando dizendo aí, ele diz, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Isso é entender que Ele é a nossa provisão. O pão é a nossa base alimentar, né? A gente gosta de comer um pãozinho. Quem não gosta de acordar ou então à tarde comer um pãozinho? Talvez você goste com queijo, presunto, requeijão, peito de peru, o que você gostar. Mas como o pão é presente na nossa base alimentar. Hoje, imagina naquela época, quando Jesus está dizendo o pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão é uma figura de linguagem para dizer que o Senhor é quem nos dá a provisão de todos os dias. É o Senhor que está guardando a nossa família, é o Senhor que está guardando a nossa fonte de renda. Todas essas áreas é o Senhor que está guardando. Ele fala assim, o pão nosso. Interessante que ele não diz o meu pão de cada dia, mas o pão nosso. Ele está nos ensinando que o Senhor nos dá é para ser compartilhado. É para ser compartilhado com os nossos irmãos. Como o maná todos os dias descia do céu para o povo de Israel, onde eles comiam e o que eles não comiam eles jogavam fora, não podiam guardar para amanhã, porque se você guardasse, você estava duvidando do que poderia vir amanhã, se Deus viria dar o maná amanhã. Eles jogavam fora porque Deus ordenou e era a certeza de que Deus daria o maná todos os dias. E nós temos que ter essa mesma consciência, que é Deus quem dá o maná, é Deus quem guarda a nossa casa, é Deus que é a nossa provisão todos os dias. Não se preocupe com amanhã. Não se preocupe com as coisas que vão vir. Ele que é o nosso sustento. Não se desespere. Não fique temeroso em relação ao amanhã. É o Senhor que nos dá o pão de cada dia. A sua desconfiança e falta de fé faz com que você se alimente de qualquer coisa. Faz com que qualquer alimento seja necessário e aconteça na sua vida. Quando você crê em Deus, você sabe que Ele está aguardando o pão de amanhã. Você pode estar com fome,
Mas você sabe que amanhã tem um pão pronto, quentinho, que o Senhor preparou para você. Essa forma que Jesus usa, essa figura de linguagem, é para nós termos a certeza de que Ele está todos os dias ao nosso lado. Deus não está preocupado em nos dar um luxo, Ele quer ser o nosso sustento. Então confie no Senhor, não se desespere, creia que Ele está guardando a sua vida. Ele está conosco todos os momentos. Jesus continua a oração falando: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E esse é um assunto que tem que estar muito claro na nossa vida com Deus. Perdão. Nós precisamos aprender a perdoar e a pedir perdão. É muito bom quando alguém vem pedir perdão a gente. A gente gosta. Nosso ego às vezes é massageado quando alguém chega e fala assim: olha, me perdoa por ter feito algo para você. E às vezes o nosso coração, a nossa mente, às vezes até a nossa boca a gente fala isso mesmo. Tá vendo? Fulano me pediu perdão. Eu avisei que ele iria se arrepender. Mas Jesus não nos ensina isso. Da mesma forma que nós perdoamos as dívidas, nós também estamos devendo. Se você for parar para pensar, hoje existe alguém que você está devendo, que você precisa pedir perdão. Existe alguém hoje que está talvez chateado com você, porque você teve alguma atitude proposital, intencional ou não, que magoou essa pessoa. Então, nós temos que pedir perdão e nós precisamos perdoar. É parte do Evangelho. Claro que perdoar não significa agir como se nada tivesse acontecido, mas é se livrar desse peso. Fazer esse esforço, caminhar mais uma milha, perdoar, fazer o esforço. Eu acho muito interessante quando Paulo diz: suportem uns aos outros em amor. E tem gente que a gente não suporta. Não sei se você já falou isso. Cara, aquele camarada ali, eu não suporto ele. Mas o Evangelho nos ensina a suportar uns aos outros em amor. Porque se você for parar para pensar, tem gente que só te suporta. Então nós temos que perdoar as nossas dívidas. Tem uma canção que a gente canta que diz: eu não tenho tempo para perder com ressentimentos. Quem não perdoa, perde tempo. Quem não perdoa, fica para trás. Não sei se já aconteceu uma situação assim com você, onde você pediu perdão, você perdoou, e quando você conversa com essa pessoa, você chega à conclusão: quanto tempo a gente perdeu? Quantas pizzas a gente perdeu? Quantas caminhadas a gente perdeu? Simplesmente porque não pediu perdão. Meu irmão, é difícil. Não sei se eu falei nessa aula ou eu falei na outra, que o Evangelho é uma cruz, não é um algodão doce. É difícil. É difícil a gente pedir perdão. É difícil a gente abrir mão da razão para pedir perdão. Mas se nós quisermos ser discípulos de Jesus, nós temos que aprender a pedir perdão e a perdoar. Esse é o papel do discípulo. Pedir perdão e a perdoar. Antes de você querer mudar o mundo todo, de querer ser um grande pregador, de querer ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, de cumprir o seu chamado, comece perdoando as pessoas. Comece perdoando quem te fez mal e comece pedindo perdão às pessoas que você feriu ao longo do caminho. Jesus continua dizendo: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Todos nós enfrentamos tentações. Todos nós enfrentamos momentos na nossa vida onde nós nos questionamos, nós nos sentimos tentados e pensamos: será que não seria melhor eu tomar outro caminho? Todos nós. Todo pecado, antes de ser um pecado, ele era uma tentação. Mas nem toda tentação se transforma em pecado. Algo que eu lido muito com as pessoas quando eu converso, e já lido muito com as pessoas que estão acima de mim e eu presto contas: confessar as minhas tentações. Porque é melhor você confessar uma tentação do que você confessar um pecado. É humano você ter tentações. Claro que você pode, ao longo dos anos, ao longo do tempo, da caminhada com Deus, algumas coisas não serem mais tão tentadoras para você.
Mas talvez tenha tentações que você vai ter a vida toda. E é muito melhor você poder confessar para a pessoa, olha, eu estou me sentindo tentado nisso, ora por mim, me ajuda nesse ponto, do que você depois chegar e confessar um pecado. Quantas quedas de homens e mulheres de Deus aconteceram porque não souberam confessar uma tentação, não souberam lidar com uma tentação que todos nós enfrentamos. É melhor você confessar uma tentação do que um pecado. E a oração de Jesus é: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É só Ele que pode te livrar dos males. É só Ele que pode te livrar dos problemas e das dores da vida. Às vezes nós estamos tentando lutar com as nossas próprias forças e por isso temos caído em tentação. Às vezes temos vivido uma vida onde nós tentamos não cair em tentação e nós mesmos tentamos nos livrar do mal. Nós mesmos tentando nos livrar do mal. Jesus fala, a Bíblia fala que se Deus não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. Não adianta você guardar, vigiar como o sentinela está vigiando a cidade ali, se Deus não estiver guardando. Não adianta você tentar enfrentar as tentações se Deus não estiver com você, se o Senhor não estiver com você. Então, meu irmão, cuidado com as tentações da vida. Confesse as tentações. Peça ao Senhor, Senhor Deus, me fortaleça para vencer as tentações. Me ajude a vencer as tentações e me livre de todo o mal. E ele termina essa oração, esses conceitos do reino de Deus, dizendo: porque teu é o reino, tu é a glória e teu é o poder para sempre. Amém. Se você for parar na sua vida, a quem você tem dado o poder? A quem você tem dado a glória? A quem você tem dado o governo da sua vida? Será que você tem dado tudo isso ao Senhor? Não necessariamente porque você está na igreja, você está assistindo esse vídeo na escola do discípulo, você tem vivido uma vida agradável a Deus, onde o Senhor está governando. Talvez a grande oração que você precisa fazer nesse momento é: Senhor, eu quero que o Senhor tenha o governo da minha vida. Eu quero que o Senhor governe sobre os meus pensamentos, eu quero que o Senhor governe sobre as minhas palavras, eu quero que o Senhor governe sobre as minhas ações, porque o governo deve pertencer a Ti. O poder pertence a Ti, não pertence a mim. Ou seja, não é baseado na minha habilidade, na minha capacidade, nas coisas que eu sei fazer. Toda a minha vida é dependente do Teu poder, eu preciso do Teu poder. E a glória de tudo é do Senhor. Não é porque eu sei fazer, não é porque eu estudei para uma prova, porque eu me preparei para um emprego, porque eu fiz uma faculdade. Não, toda a glória pertence a Ti. Quem tem recebido a glória da sua vida? Quem tem assentado no trono de governo dentro do seu coração? Esse lugar pertence ao Senhor e você precisa entregar esse lugar a Ele. Concluindo, a oração não é só para algumas pessoas. Não é um hobby, não é um cargo, não é uma indireta. Oração é um relacionamento. E o Senhor convida todos nós a esse relacionamento. Se você quer ser um discípulo de Cristo, exercite a sua vida de oração. Exercite esses princípios que nós rapidamente falamos sobre eles aqui. Tenha uma vida de compromisso diante do Senhor. Abra o seu coração diante do Senhor. Busque esse relacionamento com Deus, porque Ele vai se revelar a você. Ele vai falar a sua vida. Ele vai falar o seu coração. Então, que o seu coração esteja sempre aberto para ouvir a voz de Deus. Que a sua vida esteja pronta para receber o reino de Deus, através da obediência à sua palavra. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida. Nos vemos na próxima aula. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Olá, pessoal. Espero que tenham gostado da nossa aula. O projeto da Escola do Discípulo surgiu no coração da nossa igreja no ano passado, em 2025, com o objetivo de criar discípulos de Jesus que estejam preparados para poder fazer a diferença em diversas esferas do Brasil e do mundo. Tudo foi pensado com muito carinho, com muito amor e com muito temor
para que nossa mensagem chegue com eficiência ao seu coração. Nós vamos fazer o nosso primeiro módulo com 14 aulas, serão divididas em 14 aulas teóricas e uma última aula que será basicamente a criação de um nosso projeto prático. Vamos fazer um projeto evangelístico e ao final do curso esse projeto vai ser apresentado para a nossa igreja para ser colocado em prática nesse ano de 2026. Então, preste bastante atenção em tudo que vamos colocar nas descrições dos vídeos para se atentar aos prazos e às nossas novidades. Preste muita atenção também nas nossas redes sociais, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha bastante para que você fique por dentro de tudo que nós vamos viver nesse próximo ano. Até mais!